Olá, pessoas inteligentes! Sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui, neste momento, do canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você é fã de histórias em quadrinhos, ação e ficção científica, vem comigo até o final desse vídeo. Vamos logo curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal. Ativar o sininho, porque toda vez que vocês fazem esses procedimentos, mais e mais esse projeto cresce, mais e mais esse canal aparece, e eu só tenho que agradecer a todos que contribuem com a evolução deste projeto. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Gente, hoje o assunto é meio de aniversário, de comemoração, né? A gente chegou em setembro e setembro os X-Men comemora 60 anos de histórias em quadrinhos. É, meus amigos, os X-Men, aquela equipe mutante da Marvel Comics, né? E assim, os X-Men eles foram criados por Stan Lee e o Jack Kirby em setembro de 1963, né? E a primeira equipe foi formada pelo professor Xavier, liderando 5 adolescentes. Entre eles está o Ciclope, o Anjo, o Fera, o Homem de Gelo e a Garota Marvel, que era chamada na época, a gente conhece como a Jean Grey, né? E falar de X-Men é uma coisa meio que incrível, porque dentro da história em quadrinho, essa construção do universo mutante é espetacular. Você imagina viver num mundo que de repente começa a surgir pessoas que têm poderes. Como que o mundo ficaria? Uma das coisas que com certeza aconteceria era o preconceito das pessoas com os mutantes, porque os mutantes, eles com esses poderes, eles podem ocasionar tragédia, não é? Mesmo eles não querendo. Então a construção do universo mutante eu acho incrível, espetacular. Vira e mexe, sempre tem uma cereja do bolo dos quadrinhos de história mutante que você lê e fala, nossa, que reflete principalmente o lado do preconceito, né? Por um lado a gente tem o professor Xavier, né? Que junto com a escola, né, de mutantes, que acredita que humanos e mutantes podem viver, né, bem. Já do outro lado, existem outros mutantes que acreditam que não, que os mutantes são a nova raça humana, que essa raça humana vai dominar o planeta. E mutantes como Magneto claramente pensa nessa questão, né? Enfim, mas só nos anos 70 que surgiu os X-Men de uma maneira como a gente conhece hoje, né? Aí mudou a equipe. Eu tenho a primeira história da formação dos X-Men, com a Tempestade, com o Wolverine, o Noturno, o Colossus, que foi publicada aqui em Super Aventura Marvel. Foi publicado, essa edição que eu tenho é de outubro de 1983, tá? O que é interessante é que essa nova equipe, cada um veio de um país. Quer o exemplo? O Burst, ele veio da Irlanda. A Tempestade, ela veio da África, né? O Colossus veio da União Soviética. O Wolverine veio do Canadá. E assim por diante, fazendo com que o universo fosse mais construído, fazendo com que você lê um quadrinho e fala, poxa, que legal, esse personagem ele
não é só do núcleo dos Estados Unidos, né? Ele veio de outro país e assim por diante, tá? E assim, falar de X-Men pra mim é uma coisa assim que me lembra claramente a minha adolescência, tá? É, na minha adolescência, assim, de criança para adolescente, eu sempre costumava ler os super-heróis clássicos, Homem-Aranha, Batman, Super-Homem, e X-Men eu não lia, até que eu lembro que tinha um desenho dos X-Men na Globo, X-Men Animação, que passava em 1994. Eu assisti aquilo e eu fiquei de boca aberta, né? Porque eu não conhecia aqueles personagens e eles eram personagens e são até hoje personagens cativantes, tá? Aí foi se passando o tempo e eu conheci o Luiz Ferreira, um amigo meu, né, daquela época. É meu amigo até hoje, né? Eu tenho ele nas redes sociais, preciso ver ele, porque ele foi um cara que na época ele foi comprando mensalmente as mensais dos X-Men. E eu peguei cada época boa, né, lendo esse material. Peguei a Era do Apocalipse, peguei o Massacre Mutante, nossa, Operação Tolerância Zero. Eu peguei a nata dos anos 90 do que é os X-Men, graças ao Luiz, que aliás eu dedico o vídeo, né, que eu tô fazendo para esse meu amigo o Luiz, e vai ser uma honra se ele ver esse vídeo aqui, tá? Eu lembro também que na época houve algumas coisas, né, que X-Men, você ia na banca de jornal naquela época e as primeiras revistas eram as dos X-Men, né? As dos outros super-heróis ficavam para trás. Eu lembro que as primeiras eram dos X-Men. Aí um pouquinho mais assim, vinha as duas do Homem-Aranha, né? Que era Homem-Aranha e Teia do Homem-Aranha. Aí depois vinha do lado as da DC Comics, né? E a única coisa que eu não gostei nessa época é que assim, tinha uma revista chamada Grandes Heróis Marvels, que era de 3 em 3 meses, falando do universo da Marvel. Começou a falar mais de mutantes, esqueceu um pouco mais dos super-heróis mais tradicionais, Capitão América, Hulk, Quarteto Fantástico. E nessa época tinha 4 mensais dos X-Men. Tinha a Fabulosos X-Men, tinha a X-Factor, tinha a X-Men, tinha o Wolverine. 4 mensais. Tinha os especiais também. E as revistas dos heróis tradicionais, Super Aventura Marvel, Capitão América, Hulk, se encerrava, né? Chegou a ficar até no último número elas, e esses heróis foram imigrados numa revista chamada Marvel 97. Eu tenho aqui, ó, este quadrinho, o último número, né, da revista do Hulk, publicada pela Abril Jovem, né? E quando você vai ver o final, que tem os checklists, checklist é as revistas da época, tanto da Marvel quanto da DC, né? Que eles falavam, né? Olha que interessante. Aqui no núcleo da Marvel Comics, a revista do Capitão América chegava ao fim, né? Lançava a revista, mais outra revista mutante do X-Factor. Tinha também a revista Fabulosa X-Men, que eu mostrei a número 1 agora aqui pra vocês, né? E esses personagens eles foram imigrados em uma só revista, os tradicionais, e X-Men ficou com 4 mensais. Foi passando o tempo, a editora Abril Jovem perdeu o caminho e começou a lançar uns gibis caros de R$ 9,90, que eram aquelas edições premium, né?
E foi a partir dali que foi realmente o fim dos super-heróis, né, em formato de histórias em quadrinhos. Como eu lembro dessa época, como se fosse ontem. E foi bem naquela época que eu assisti o primeiro filme do X-Men nos cinemas. E isso é assunto para um outro vídeo, porque eu tenho HQ aqui, a quadrinização. Eu lembro que quando eu fui ver esse filme foi uma aventura, né? Fui com os meus amigos, foi numa tarde de sexta-feira, eu era adolescente. Foi uma coisa muito bacana, tá bom? Bom, meus amigos, o meu vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que está sempre curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo nesse canal. E eu quero muito saber os comentários de vocês aqui, tá bom? Bom, eu vou indo nessa. Beijos e abraços em proporções cósmicas, pessoal. Vida longa aos X-Men. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.